mais graça e paz a todos. Bom, hoje nós estamos aqui para o nosso primeiro dia da nossa jornada Heróis da Fé, onde nós vamos entender mais sobre a fé e sobre alguns exemplos de fé inabalável. E toda essa semana, essa jornada sobre os heróis da fé, sobre a fé, está baseada lá no capítulo 11 de Hebreus, onde fala exatamente da fé e desses exemplos de fé que nós temos na Bíblia. E aí, hoje, para começar essa jornada sobre fé, primeiramente nós precisamos entender o que é a fé, Então, aliás, o que é fé? E aí nós entendemos o que é fé quando nós lemos o versículo 1 de Hebreus 11, que diz o seguinte: lá a gente entende o significado de fé, Porque nós precisamos compreender antes o significado da palavra para então entendermos mais sobre ela. E aí diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos de que não se veem. Então, nós entendemos aqui que a fé é aquilo que nós não podemos ver. Então, ter fé é crer naquilo que os nossos olhos não veem. Ter fé é crer naquilo que nós não podemos ver. E aí, interessante porque lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, nós lemos assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, nós entendemos que a fé é a crença naquilo que nós não podemos ver. E a fé também é uma escolha, eu escolho crer, eu escolho ter fé em algo ou alguém. E aí, além de ser uma escolha, a fé é uma ferramenta que nós usamos para vencer o mundo. Aqui em 1 João 5,4 diz: a fé vence o mundo. A nossa fé é uma ferramenta que nós podemos usar, utilizar para vencer o mundo. E aí tem um relato aqui nessa lição, a lição da Escola Sabatina, com o título Princípios da Educação Cristã, onde a gente entende mais sobre a fé, nessa lição 8. E aí o textinho diz assim: uma pequena comunidade agrícola vivia tempos difíceis como resultado de uma seca severa. As pessoas decidiram se reunir e clamar a Deus até que caísse chuva em resposta às suas súplicas. Após um longo período de fervorosas orações, o céu escureceu e finalmente começou a chover. A chuva caiu, molhou a terra ressequida e as pessoas que haviam se reunido para orar. Em meio às efusões de alegria, uma criança estava completamente seca. Ela era a única que havia comparecido à reunião de oração com um guarda-chuva. Interessante, porque aqui nós vemos que essa criança teve uma fé enorme, As pessoas foram lá para orar para que a chuva caísse, mas nenhuma levou guarda-chuva, apenas a criança, porque aquela criança tinha uma fé de que iria chover, ela tinha a certeza, pela fé, de que a chuva cairia. Repare nesse texto, nessas duas palavras que eu quero destacar com vocês, que é seca, severa e guarda-chuva. São duas palavras antagônicas, uma é totalmente oposta à outra. Mas nós podemos perceber que essa criança teve fé, Porque se fosse uma pessoa sem fé, que relação tem a palavra seca com a palavra guarda-chuva? Para que eu uso, para que eu levo um guarda-chuva onde tem seca, onde não chove, onde não cai água? Então a gente percebe que essa criança teve uma fé enorme de acreditar, de ter a plena convicção, a plena certeza de que aquela chuva iria cair, então que ela tinha que levar o guarda-chuva para que ela não se molhasse. Então, a gente percebe que a fé, ela é algo essencial na nossa vida. E a fé, gente, ela é muito necessária na vida dos cristãos, na vida de cada um de nós que somos e dizemos que somos cristãos. Então, a fé, ela é muito importante, E aí, a fé, ela é necessária.
e necessária não só em questões complexas, em questões que são impossíveis para nós, mas possíveis aos olhos de Deus, mas a fé também é necessária em situações que são mais simples de resolver, que são mínimas também. Então a fé é necessária em todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância. E além disso, gente, eu quero ler com vocês aí o versículo 6 de Hebreus 11, né? Porque é bastante interessante para a gente refletir também. E lá no versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então nós entendemos que sem fé nós não conseguimos agradar a Deus, porque sem que eu exerça a minha fé, eu não consigo acreditar nem crer que ele existe, porque é a fé que mantém, que alimenta a minha crença de que Deus existe e que ele é o criador e galardoador de tudo e de todos. Então, sem com que eu exerça a minha fé, eu não consigo agradar a Deus, pois o que agrada a Deus é o ato de exercer a fé. E interessante porque a vida do cristão, ela é regida, ela é regada pela fé. Então, sem que haja fé, a vida espiritual do cristão, ela não sobrevive. Sem fé, o cristão não sobrevive. Sem fé, o cristão morre espiritualmente. Então, a fé, gente, ela é como se fosse um alimento que nós precisamos nos alimentar, que nós precisamos comer todos os dias. Então, sem fé, eu não consigo agradar a Deus. Então eu preciso regar, eu preciso cuidar dessa fé para que eu possa agradar a Deus e sobreviver espiritualmente como cristão. E aí, gente, a fé, ela é uma ferramenta para a obtenção de um bom e convincente testemunho. E quando nós lemos aqui no versículo 2 de Hebreus 11, fala assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, interessante, porque quando eu tenho fé, eu vivo experiências de fé, experiências sobrenaturais, experiências interessantes com Deus, e através dessas experiências eu crio um bom testemunho. Então, sem que eu exerça a minha fé, eu não posso exercer bom testemunho e assim conquistar mais pessoas para Cristo. Mas, a partir do momento que eu utilizo dessa ferramenta chamada fé, eu consigo obter experiências incríveis com Deus, obter um bom testemunho e com isso influenciar pessoas e conquistá-las para Cristo. Então, pela fé, nós conseguimos obter bom testemunho e assim levar mais pessoas para perto de Cristo. E aí, interessante porque no versículo 3 nós lemos assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, através da fé, por meio desta fé que nós temos, nós podemos entender a criação de Deus, os atos dele desde a criação, como fala aqui no versículo, né? Que assim nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então, através da fé, nós entendemos os atos de Deus desde lá o Gênesis, a criação. Então, através da fé, né, por meio da fé, nós que somos seres finitos, pecadores e falhos, conseguimos entender os atos de alguém, de um ser que é infinito, que é eterno, que é soberano, que é o nosso Deus, né? Então, através da fé, nós, seres humanos, falhos, pecadores e miseráveis, conseguimos obter também uma comunhão com um ser que é Deus, que é soberano, que é santo e que é puro e que é eterno. Então, a fé é uma ferramenta que nós utilizamos também para obter uma comunhão profunda com Deus, com o Altíssimo. Então,
Para demonstrarmos fé, o que a gente precisa para demonstrar fé? Para demonstrar fé, nós precisamos crer que Deus existe, né? E que aí, através de ele existir, nós precisamos reconhecer que ele é capaz e que ele pode ser reconhecido e também que ele nos recompensa por exercermos a nossa fé. Então, para demonstrarmos fé, nós precisamos crer que ele existe. Isso é o primeiro passo. Crer na existência de um Deus que nós não conseguimos ver, que os nossos olhos não veem, que não é visível aos nossos olhos humanos, né? Esse é o primeiro passo, é crer que Deus existe. Depois, nós precisamos crer que ele é capaz, né? Que ele é capaz de exercer uma função soberana na nossa vida e que ele nos recompensa a partir do momento que nós passamos a exercer a nossa fé. E aí, além disso, nós precisamos compreender, e isso é o mais importante, que a nossa fé, ela precisa ser persistente, independente da situação pela qual a gente esteja passando. A fé, ela precisa ser persistente, independentemente das circunstâncias. Independentemente se o nosso momento tem sido bom, se o nosso momento tem sido ruim, se nós temos dores, se nós temos problemas. Independentemente disso, a nossa fé precisa ser persistente. Nós precisamos persistir na nossa fé e não desistir para que ela morra, para que nós morramos espiritualmente. Porque sem fé, a nossa espiritualidade, né, a nossa vida cristã morre simbolicamente. Então, através da gente entender, né, o que é fé, como a gente faz para sustentar essa fé, né, então a gente precisa entender o que é que a gente faz para obter essa fé, né, porque é importante entender, né, e saber como obter essa fé, como obter essa ferramenta tão eficaz na nossa vida cristã. Então, através de ouvir e ouvir a palavra de Deus, eu consigo obter fé. Como eu leio lá, né, em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Tem versículos que falam, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, através da palavra de Deus, através de ouvir a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de entender a palavra de Deus, é que eu consigo obter a fé. Então, se eu estudo, se eu leio, se eu escuto a palavra, eu consigo obter fé, né? Então aí nós entendemos que nós precisamos, né, estudar, nós precisamos ler, nós precisamos ter contato com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Porque quanto mais contato eu tenho com a Bíblia, mais fé eu vou obter. Quanto mais de Deus eu entendo, quanto mais de Deus eu aprendo, quanto mais de Deus eu estudo e me aprofundo, mais fé eu vou ter. Quanto mais da Bíblia eu sei, mais eu vou crescer em fé. E isso basta. Então eu obtenho fé através da palavra de Deus e por isso é importante o estudo, a leitura diária da Bíblia, para que a minha fé cresça mais e mais em Cristo. Então nós entendemos hoje que a fé é crer sem ver. Ter fé é crer sem ver. E aí eu queria mostrar uma anotação que eu fiz aqui com vocês, que eu fiz para vocês aqui, quando eu estava estudando essa lição, porque é uma frase assim que resume para mim a fé. Essa aqui, ó. Fé, crer sem ver. E fé é uma palavra muito pequena, mas ela tem um poder enorme. Através da fé, eu consigo poder para vencer o mundo, vencer as dificuldades, vencer as lutas, vencer os problemas. Através da fé, eu consigo ter mais comunhão com Deus. E é interessante porque fé é acreditar naquilo que nós não conseguimos ver pelos nossos olhos, através dos nossos olhos, mas que nós conseguimos sentir. Nós não conseguimos ver Deus, mas nós sentimos Ele através de várias coisas no nosso cotidiano.
E assim é também com o vento. Nós não vemos o vento, mas nós sentimos o vento com o balançar das folhas, com o balançar do nosso cabelo quando a gente está andando em meio ao vento. Então a gente não consegue ver o vento é invisível. Mas a gente sente o agir do vento nas folhas, no nosso cabelo, né? Então assim é a fé. Pela fé nós conseguimos ver o ser de Deus que é invisível a nós. Pela fé nós conseguimos crer em um Deus que nós não conseguimos ver com os nossos olhos. Mas pela fé nós conseguimos sentir o agir desse Deus nas nossas vidas. Esse foi o nosso primeiro dia dessa jornada sobre a fé. Eu espero que você tenha entendido o que é a fé, como obter a fé, como desenvolver a fé. Espero que esse vídeo tenha sido edificante na sua vida. Compartilhe com um amigo e convide ele para essa jornada sobre a fé, para que nós aprendamos mais e mais sobre essa fé que vem pelo ouvir da palavra de Deus. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, até amanhã para o nosso segundo dia.